E aí pessoal, hoje eu vim apresentar aqui para vocês alguns limites muito interessantes, muito curiosos. Eu vou apresentar 4 limites. Um deles, que é o terceiro que eu vou apresentar, eu não vou falar muito sobre ele, né? Eu busco, que é o número de Euler. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre o número de Euler, mas vamos lá, né? Primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o teorema do confronto, que ele diz que, ó, o limite de f de x de quando x tende a é igual a L. Isso é visível aqui, né, nessa representação gráfica. E curiosidade, o teorema do confronto ele também é conhecido como teorema do sanduíche, porque essa representação aqui parece um sanduíche, né? Então, o que a gente pode tirar aqui desse gráfico, né? Dessas funções? Que g de x é sempre menor ou igual que f de x. Ela só é igual nesse ponto A, né? E h de x é sempre maior ou igual a f de x. Isso é legal, porque quando eu aplico o limite de quando x tende a em todos os lados, todas as partes tem na equação, eu posso fazer isso, né? E o limite de g de x quando x tende a, você observa ali que é L, né? Então aqui fica L. E o limite de h de x quando x tende a também é L. Você bota aqui L. Então o limite de f de x quando x tende a é maior ou igual a L, ou menor ou igual a L. Na verdade, o único resultado possível que seja igual a L, certo? Então, isso é até simples, né? Mas ajuda a demonstrar várias coisas. Quando você sabe o que uma função é obrigatoriamente maior ou igual, e você sabe o que essa função é menor ou igual, você consegue determinar o resultado da função. Quando você tende o x a algum valor, né? Então, o segundo limite que eu vou apresentar aqui é o limite fundamental da trigonometria. Ele é muito interessante, né? E tem muita gente que usa ele meio errado, né? Quando fala que seno de x é igual a x. E não, né? Porque quando eu tendo x a zero, o seno de x dividido por x é igual a 1. E isso é um fato, né? O que me permite eu aproximar seno de x. Por exemplo, uma utilidade disso é quando eu tenho um pêndulo, estou analisando o movimento de um pêndulo e ele abre um ângulo muito pequeno aqui com a vertical, e eu aproximo o ângulo que ele está abrindo ao seno desse ângulo, ou o seno desse ângulo ao ângulo. Outra coisa, o seno de zero sim é zero, mas não é só por causa disso que 1 é igual ao limite de quando x tende a zero de seno de x dividido por x. Isso é bem legal, bem curioso, né? E tem várias aplicações aí na física. E é isso. O terceiro limite, como eu falei aqui, é o número de Euler, que eu pretendo deduzir esse limite, demonstrar, desculpa, esse limite em outro vídeo. E assim como eu vou demonstrar porque a derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x, eu também vou demonstrar outros valores que Euler pode assumir. Bom, vai ser um vídeo só sobre o número de Euler, né? Mas hoje eu só vim apresentar aqui que o limite de quando n tende ao infinito desse fator aqui, 1 mais o inverso de n elevado a n, é Euler. Isso é legal. Quem descobriu isso foi Leonhard Euler, quando ele se deparou com problemas sobre juros compostos, né? O Euler fez várias coisas aí na matemática, né? Uma delas foi o número de Euler, e falam que ele não botou esse ezinho aqui porque o nome dele é Euler. Isso aqui foi uma coincidência só, e depois passou a ser o ezinho, né? Outro limite bem interessante é sobre a área de uma circunferência, né? Desde, na verdade, da Grécia Antiga, a gente já sabe calcular a área de uma circunferência, né? Como sendo raio ao quadrado vezes π. Mas isso aqui veio depois. Isso aqui é outra coisa que não é para ser tão aplicado assim quanto a outra fórmula, né? Quando você está buscando a área de uma circunferência e você vai circunscrevendo umas formas geométricas dentro dela, primeiro um triângulo A3, né? 3 lados, depois um quadrado, A4, depois um pentágono, A5, você vai percebendo que quantos mais lados essa figura geométrica tiver, mais se aproximar da área da circunferência. Então a gente diz que o limite de AN, né? N é o númerozinho aqui, quando n tende ao infinito, é a área da circunferência. Isso é muito legal, tem muitas interpretações disso, né? Mas por hoje é só isso, e é isso, até mais.